É um empurrão. Para mim é um empurrão. Que há um empurrão aí, você pode discutir isso, o VAR não vai ajudar nunca, a intensidade. A intensidade não dá como medir. E eu chamaria, respondendo aí a pergunta do Garciba, já que eu acho que foi falta, se eu acho que foi falta, eu acho que houve um erro claro e manifesto. Pelo menos do ponto de vista de quem acha que foi a falta. Então eu chamaria. Eu já acho que não foi falta. Falar de arbitragem, Garciba. Tem polêmica para variar, porque tinha sido validado o gol, o VAR chamou, falta lá atrás, foi falta, não foi falta, o VAR tem que chamar nesse tipo de lance? Tá contigo, Garciba, boa noite. Bem-vindo ao nosso Linha de Passe. Boa noite, senhores. Um prazer muito grande estar com vocês aqui, sábado, tamo junto. E chegando com polêmicas, né? Obviamente, essa reta final dos campeonatos estaduais tem muitas jogadas polêmicas. Hoje nós tivemos, né, em Pernambuco, 14 minutos, um recorde batido para revisar um gol. 14 minutos de VAR, viu? Foi o recorde batido. E aí a gente está vendo uma jogada, né, no qual, no campo, o gol foi validado pelo Wagner. Observem, por favor, que o Wagner está extremamente próximo e bem colocado para tomar sua decisão de não falta, né? E acaba mandando o jogo seguir e é chamado pelo árbitro de vídeo à beira do campo para marcar a falta. Eu vou passar para vocês, porque você sabe que eu acho e gosto e respeito muito a opinião de todos vocês. Perguntas rápidas para vocês me dizer aí, Abel. Primeiro, foi falta ou não foi? Segundo, é lance para árbitro de vídeo? Essa é a segunda pergunta que eu gostaria de vocês. Num bate-bola aí, o que vocês acham da jogada? Já tivemos esse papo anteriormente, mas obviamente vamos repeti-lo agora no ar. E temos divergências, viu, Garciba, amiga que acompanha o nosso Linha de Passe. Para mim, essa jogada é falta. E ela, na minha visão, ela é semelhante à jogada do Botafogo e Bragantino, no gol do Botafogo, durante a semana, que eu achava também que era falta. Então, nessa, para mim, o empurrão, na minha visão, acontece. É falta. Se o VAR tem que chamar, eu já fico em dúvida, eu confesso. Vou tocar a bola para os amigos aqui. E aí vocês vão influenciar na minha... E eu acho, concordo contigo, na hora a gente estava vendo junto, a gente lembrou imediatamente, né, do lance do Botafogo, né, do gol do Botafogo, que é muito parecido, é claro que ali o gol do Botafogo sai logo na sequência, o jogador que tem o contato ali com o zagueiro do time adversário faz a... Olha o lance aí. É o Hugo em cima do Lucas Cunha e logo depois sai o gol. E eu acho que o grande destaque aí, e até peço ao Garciba para considerar isso, é a diferença da arbitragem entre Conmebol e Federação Carioca. Na Libertadores... interpretação de arbitragem. Na Libertadores foi considerado normal. E olha, considerado normal pelo Vilmar Rodan, que era o árbitro, o VAR não o intercedeu. E o que eu vi a maior parte da mídia esportiva, considerando que está certo, não era para ter marcado falta. Eu acho que foi falta. Tem uma câmera ali que dá para perceber o impacto do contato no corpo do zagueiro que cai. Então você está comigo? Você acha que foi falta? Eu acho que foi falta aquele lance. Agora, eu acho que de hoje não foi. Ué? Porque eu vejo um impacto muito menor. Teve um contato, mas um impacto muito menor. E além de achar que não foi falta, eu acho um absurdo do tamanho do mundo o VAR chamar. Porque, como disse o Garciba, o árbitro estava em cima do lance. E pior ainda, chamar e o árbitro que viu de perto o lance voltar atrás da decisão. E depois voltar de novo para ver a sequência da jogada, que ele não é tá o que estava bem próximo discutido. Mesmo. Olha como ele está próximo. Depois do lance, abre... Ali, para mim, se jogou. Sinceramente. Olha lá, onde ele está? Tem o contato e ele manda seguir. Se ele está ali e manda seguir, não tem que chamar o VAR, é a minha opinião. Mas é mais que um contato, né? É um empurrão. Para mim é um empurrão. Que há um empurrão aí, você pode discutir isso, o VAR não vai ajudar nunca, a intensidade. A intensidade não dá como medir. E eu chamaria, respondendo aí a pergunta do Garciba, já que eu acho que foi falta, se eu acho que foi falta, eu acho que houve um erro claro e manifesto. Pelo menos do ponto de vista de quem acha que foi a falta. Então eu chamaria. Eu já acho que não foi falta. Sigo com o critério do lance que é semelhante do jogo do meio de semana entre Botafogo e Red Bull. Você tem um contato, mas a partir de um contato mínimo, o jogador desaba. Para mim foi assim no jogo contra o Bragantino, do Botafogo e Bragantino, e mais uma vez isso acontece no Maracanã com o Keno.
Você tem ali um contato, né, do Luiz Araújo no lance, dá para ver o braço dele encostando nas costas, mas quando ele sente, ele já desaba. E eu acho também que é um absurdo o VAR interferir dessa forma em um lance de gol, principalmente. Porque a gente está aqui numa mesa, né, e não tem nenhuma uma unanimidade dentro dessa mesa, com o árbitro bem posicionado. Eu acho que, mais uma vez, retrata o que é a arbitragem, não só brasileira, mas principalmente o que é a arbitragem do futebol carioca, que é um desastre até agora no estadual. Então, na minha visão, né, não foi falta, não deveria ter sido chamado também o VAR. E é aquele típico lance de VAR mesmo, que você chama o árbitro para dar uma olhada, câmera lenta, já pressiona o cara, gritaria, e aí ele volta atrás. Né? Você fica fragilidade emocional. A fragilidade, você fica procurando pelo em ovo, você fica procurando com lupa algo para marcar. Na minha visão, empurrão tá valendo no futebol. Mas eu não agora. acho que tenha sido um empurrão com esse gatilho. Não, assim, Abel. Acho que tem um contato e ele desaba. Assim, você não consegue ver o Luiz Araújo fazendo o movimento. Contato é disputa de bola, né, dona? Isso não é uma disputa de bola. Isso daí são dois braços. Como que o cara vai ficar de pé no Pelo lance menos desse? um Eu quero braço. entender. Não foi só. Ele encosta o braço direito e a partir do momento que ele sente ali o braço, ele dá uma desabada. Eu tô curioso para saber o que vai falar o Gaciba agora nessa dividida. Se é VAR ou se é Wagner? Vamos voltar pro Gaciba? Diga, você quer completar? Muito rápido. Por exemplo, a gente vê ali o braço do Luiz Araújo. Encosta, de fato, nas costas do Keno. Mas da forma como o Keno cai, não teve força para isso. Não teve força para isso. É mais do que encostar, mas tudo bem. É a minha opinião. Assim, eu sei que vocês discordam, mas eu não há como medir se tem força para isso. Isso a imagem nunca vai dizer. Então, por isso que a decisão do árbitro que está ali no calor do momento do jogo, para mim tem mais peso do que o VAR. Mas se eu sou VAR e se eu vejo uma falta e ele não deu essa falta e eu estou convencido da falta, é meu dever como VAR chamar. Eu não vou passar por cima de uma coisa que eu estou convencido. E ele pode, só para tocar agora, devolver a bola pro Gaciba, coisa que ele não fez. Ele tem a possibilidade de olhar e falar, não, o que eu olhei é o que eu acho mesmo e não vou mudar. Não foi falta. Não é obrigado a mudar. Eu só acho que tem a base do VAR. O Gaciba está ali ouvindo a gente discutir. A base do VAR é o lema, para mim, mínima interferência, máxima eficiência. Aqui foi máxima interferência, discutível eficiência, porque não é um lance... Eu acho que é a típica falta que é marcada no futebol brasileiro, por exemplo. Assim, o Gaciba, que está sempre em jogos da Premier League, acho que isso nunca seria marcado na Premier League. Um lance desse aí, por exemplo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. É exatamente isso que eu acho que o fã do esporte gosta dos nossos programas de debate. E é muito legal isso. Por que eu passei para vocês? Eu quero ouvir a opinião de quem vive de futebol, de quem assiste futebol e não é um árbitro de futebol. Isso é muito importante saber como chega a filosofia do árbitro de vídeo aos ouvidos de quem trabalha com o futebol como um todo. Acho que todos vocês têm uma opinião muito convergente, né? Primeiro, né, nós não temos uma padronização de critério na arbitragem internacional, né, mundial como um todo. Isso é muito claro. Acho que o lance do Botafogo é extremamente semelhante ao lance que aconteceu hoje à tarde. Extremamente semelhante. Tranco nas costas, né, que aqui no Brasil é marcado falta em 50 de 55 jogadas que acontecem dentro do campo. Essas jogadas são marcadas faltas. Então, para mim, existe a falta, não é um tranco natural, não é aquela questão do jogador estar disputando. Ambos são feitos quanto às costas do adversário, não é aquele tranco ombro a ombro, onde se procura achar espaço, onde se disputa espaço, né? Se esse tranco é nas costas, sem possibilidade de alcançar a bola, para mim isso é falta. Concordo com quem diz que o contato hoje do Keno foi hipervalorizado, o Keno hipervalorizou, esse é o negócio, a credibilidade do jogador brasileiro também é pequena, porque ele valoriza o contato de uma maneira extrema, né? Não teve intensidade para aquele pulo de quase 1 metro para frente que ele teve, mas para mim existiu a falta que o desequilibrou, né? E eu acho que ele valorizou esse contato. Falando isso, né, vamos para o primeiro fato. Para mim a falta existiu.
está dentro do APP, dentro do Attack Phase Possession. Por quê? Houve pequenas trocas de passe, não houve tempo, né? Teve uma verticalidade na jogada, não houve tempo suficiente para a reorganização da defesa, foi uma jogada rápida, uma ligação de contra-ataque, então para mim ela tem uma relação direta com o gol, ou seja, o árbitro de vídeo deveria incluir dentro do seu processo de checagem. Agora, a questão de intervenção do árbitro de vídeo, aí eu vou fechar com a maioria, né? Para mim, tendo em vista tudo que estamos discutindo aqui, nós não temos um erro claro e óbvio na jogada. Nós temos uma jogada de interpretação, que a maioria das pessoas interpretam como falta, alguns não, mas nós temos uma jogada de interpretação vista pelo árbitro de campo, super bem posicionado, muito bem angulado, e eu pergunto para vocês, o que foi mostrado de novo para o árbitro em relação ao que ele tinha visto no campo? Então, Gaciba, ele podia manter a decisão dele, podia ter mantido, não podia? Poderia, tranquilamente. E o Wagner já fez isso diversas vezes, muitas vezes equivocadamente, mantendo a decisão de campo, discordando da decisão do árbitro de vídeo. O que teve de novo para o Wagner? O slow motion. O slow motion tira a realidade da jogada. Ele tira a intensidade da jogada que o árbitro pode ver e interpretar dentro do campo de jogo. O slow motion, todo contato parece muito faltoso. E eu estou fazendo a minha opinião, estou formatando a minha opinião dentro da velocidade normal do que eu vi. Houve um contato que, para mim, sim, tira o queno da jogada e eu acho que o jogador valoriza. Mas eu penso que, assim como no jogo do Botafogo, que para mim também existe a falta, vejam só que coisa complexa que é a arbitragem. Dentro da minha opinião, aqui houve o acerto pela marcação da falta, mas houve o erro pela intervenção do árbitro de vídeo. Lá no jogo do Botafogo, há o equívoco pela não marcação da falta, mas há o acerto do árbitro de vídeo em não corrigir esse equívoco, em respeitar a decisão do campo. O quão complexo isso é para quem vê, para quem assiste futebol. Fechando, só vamos deixar claro, árbitro de vídeo não foi criado para esse tipo de jogada. Árbitro de vídeo foi criado para erros claros e óbvios, incontestáveis, unânimes, no qual todos enxergam a mesma coisa e o árbitro de campo não viu. É um lance interpretativo, né? Eu me lembrei de um lance envolvendo, curiosamente, que a gente está comparando um lance de um jogo do Flamengo com um lance do jogo do Botafogo, e eu não sei se vocês vão concordar, a final do Campeonato Estadual de 89, Campeonato Carioca. Foi Campeonato Carioca ou foi brasileiro? Carioca. E o Maurício empurra o Leonardo. Sim. Naquela época não existia o VAR, acho que o Gaciba lembra desse lance histórico. O Botafogo foi campeão em cima do Flamengo. Histórico. E ali não foi marcada falta e o Botafogo foi campeão. Não lembra? Sim. Semelhante, né? A esses Semelhante. lances? Eu achei mais falta. E ali não foi. Ali você acha que é empurrão? Eu achei mais falta. Qual é a diferença? Foi empurrão, amigo. Ali foi mais assim. Eu acho que foi mais assintoso, né? Eu acho que ali teria unanimidade e o árbitro de vídeo teria que entrar. Ali o Maurício, eu não sei nem se cometeria esse tipo de ação se soubesse que tinha alguém olhando na câmera. E o gol foi validado. Botafogo campeão em cima do Flamengo, não foi? Eu só discuto também essa questão, Gaciba, da proximidade do árbitro. De fato, às vezes a imagem pode não trazer nada de novo, mas pode trazer a chance da correção. Porque no meio de semana nós tivemos um lance envolvendo o Fagner, Copa do Brasil não tem o VAR, mas o árbitro também estava próximo, também estava de frente. E foi um erro clamoroso. Houvesse VAR, aquele lance seria chamado. E aí o árbitro, mesmo não tendo nada de novo, mas dentro da visão dele seria novo, porque ele poderia pensar, que bobagem que eu fiz. Imagina o tamanho do barulho, porque aí voltou com falta para o Fluminense. Imagina se o Fluminense faz o gol. Eu pensei Marcelo nisso na hora bateu, da a bola cobrança. passou raspando, né? Gaciba, muito obrigado. Você quer que- completar? Diga. Eu quero completar também. Você quer, então? Quero fechar Fala, fechar Gaciba. em relação ao que foi colocado, que eu acho que é muito importante dizer para quem está nos vendo, né? É muito importante passar essa informação. Uma das coisas mais sagradas que a FIFA coloca, e inclusive ameaça de punir árbitros de vídeo, que dão para o árbitro uma segunda chance. Eles não querem isso.
não querem que o árbitro tenha uma segunda oportunidade de ver a jogada. É o que mais acontece no Brasil. Que o árbitro só seja chamado quando há um erro claro e óbvio para ser reparado. Mínima interferência. Até porque a intenção deles é chegar a 100% de mudança de decisão, que hoje nós estamos em 88% a 90%, eles querem chegar a 100%. Nós hoje no futebol gaúcho tivemos uma jogada muito semelhante, gol do Caxias. Depois, quando vocês vocês vão ver e vão recordar do que eu estou falando. O gol do Caxias foi validado pelo campo, o árbitro foi chamado por uma possível interferência no adversário e manteve a decisão de campo. Claramente aquilo foi segunda oportunidade para avaliar a jogada. Isso não é para ser utilizado, isso a FIFA é completamente contra que isso seja utilizado. A filosofia do árbitro de vídeo, na verdade, é uma grande confusão vindo lá de cima até o nosso degrau aqui embaixo. Diga, Eugênio. Tem também nesse jogo de hoje, e essa questão da mínima interferência e máxima eficiência passa por lances que a torcida do Flamengo está reclamando da postura do Fluminense na defesa das bolas aéreas. Em 3 oportunidades, jogadores do Flamengo caíram na área em cruzamentos depois de terem sido abraçados, puxados por jogadores do Fluminense. Tem um lance com o Léo Pereira, né? Também. Um deles é com o Léo Pereira. E a arbitragem não marcou e eles reclamam. O VAR também não marcou. Não foi lá para ver o que estava acontecendo. Aí eu até considero da mínima interferência. Mas se você para... porque foi o gol, mas também o pênalti também é um lance capital do jogo. E eram jogadas que eles poderiam observar, tentar ver, esse contato aqui. Bola na área. Em 3 ocasiões, jogadores do Flamengo foram desequilibrados de alguma forma. Também houve desequilíbrio no lance da falta marcada lá. Então, há reclamação da torcida do Flamengo também com relação a essas jogadas na área. Gaciba, mais uma vez, obrigado. Boa noite. Prazer falar com vocês. Tudo de bom? Boa noite. Legal. Leonardo Gaciba, então, ao vivo conosco. E a gente volta a falar do jogo sobre o Flamengo e especificamente a questão da defesa que a gente estava falando. 1 gol sofrido no campeonato inteiro, 11 partidas sem sofrer gol, Rossi batendo o recorde. E Léo Ortiz vai ter que esperar mais, amigos? Acho que sim, é natural. Estamos numa reta final de campeonato, jogos de muito grau de dificuldade. Então, jogou uma semifinal contra um grande adversário, que é o Fluminense, que ganhou do Flamengo ano passado na final. Então você não pode... E agora tem uma grande decisão, talvez, contra um outro grande rival, que é o Vasco, que foi muito difícil para o Flamengo no jogo da fase de classificação, né? Empataram o jogo, sem gol. O Vasco é um time também muito intenso e vive um momento ali de reconquista da confiança. Mas eu penso que o Léo Ortiz será zagueiro do Flamengo em algum momento. Ele chega num time que está jogando uma competição sem entrosamento, não tem por que você mexer numa zaga que está sem sofrer gol há 10 jogos, 11 agora. Não faz sentido você mexer nisso. Mas se o Tite insistiu na contratação dele e o Flamengo demorou um tempo para conseguir, mas nunca desistiu até que conseguiu efetivar, ele pensa muito nesse jogador e no diferencial que ele pode trazer ao time, que é o diferencial da qualificação na saída de jogo. Agora, ele pesa contra o Léo Ortiz a convocação no meio disso do Fabrício Bruno para a seleção brasileira. Peraí, o cara é convocado para a seleção brasileira e perde a posição, mas em algum momento o Léo Ortiz vai ganhar espaço nesse time. Acho que para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, em algum momento tem jogador que vai machucar ou que vai estar suspenso. Ele vai entrar e vai poder ter condição de mostrar a diferença que ele pode fazer no time. Sim, time que está ganhando não se mexe, em defesa que não toma gol também, né? Professor. Agora, a grande questão, porque toda vez que a gente discute essas coisas, tudo bem, Léo Ortiz, claro que tem espaço nesse time, até por sua característica de jogo, que vai agregar muito, né? É um zagueiro que sai jogando, que começa construído. Mas a grande questão que se põe vai tirar quem? O Léo Pereira não pode sair desse time. É o que discutimos no F360. Léo Pereira... falei, olha... Primeiro que o Tite sempre teve essa característica na carreira dele de respeitar... O campo fala. O campo fala, quem chega depois tem que esperar. Eu entendo tudo que o Eugênio colocou, de que
foi uma novela, o Flamengo foi atrás, o Flamengo queria, o Flamengo sonhava, o Flamengo pagou e trouxe, ou levou o Léo Ortiz. Mas do jeito que os caras estão jogando... E a gente discutia isso, Abel, no F360, antes da convocação do Fabrício Bruno. Sim. A coisa ainda se agravou, não é se agravou, porque não há pressa nenhuma para o Léo Ortiz entrar nesse time. Aliás, nesse momento, é até melhor que nem se levante isso. Que o Flamengo vá com tranquilidade para essa decisão, vai ter jogo para chuchu nesse ano, vai ter convocação, Copa América, vai ter oportunidade de todo mundo jogar. Eu acho que essa mudança vai ser bem, com perdão da má palavra, paulatina. Quando a gente perceber, o Léo Ortiz estará incorporado a esse time de uma maneira natural. O Tite sempre fala, né, que o campo fala, traz as respostas. Aí você pode pensar, mas o De La Cruz já é titular do Flamengo. Mas o Flamengo precisava de uma transformação no seu meio campo. Tinha E houve o problema de saúde do Gerson Sim, também. mesmo assim, antes estava jogando ali, né, vindo da direita para dentro, agora jogando, acho que na sua melhor versão, na sua melhor função, ao lado do Pulgar. Por quê? O De La Cruz, além de entregar uma qualidade, um salto técnico para esse time, ele contagia muito a equipe no sem bola. O que ele se sacrifica, o que ele corre para pressionar. Esse Flamengo precisava desse tipo de mentalidade, um jogador desse nível. Então, naturalmente, um cara que você vai lá no River Plate, bate na porta, quanto é? A multa é 80, 70? Eu vou pagar. Esse cara vem para ser um titular. Esse cara vem para ser um dos comandantes desse meio campo, né, ali com o Pulgar, com a Arrascaeta principalmente. O Ortiz é uma obsessão do Tite, foi uma obsessão do Tite a contratação dele, porque ele é um dos melhores zagueiros do país. Ele já mostrava isso no Red Bull. Foi convocado pelo próprio Tite para a seleção brasileira, porque é um zagueiro que entrega gols, tem uma boa bola aérea, ele é rápido e, principal, técnico. Tem uma série de bola diferente, tem uma série de bola acima da média. Eu acho também que, naturalmente, ele vai ganhar espaço como titular desse Flamengo. Mas, por enquanto, o Fabrício Bruno e Léo Ortiz e o Léo Pereira não estão dando brecha. O Léo Pereira vive o melhor momento da carreira dele, está muito bem. De vez em quando faz os golzinhos dele Seguro, também. o Fabrício Bruno vem do Campeonato Brasileiro muito Moral bom. até para bater falta. O Fabrício Bruno vem de um Campeonato Brasileiro muito bom. Convocado para ser... Convocado, com moral. Então, assim, vai ter disputa. O Flamengo formou um elenco para ter disputa. A gente pode dar um outro exemplo. O titular da lateral esquerda ainda é o Ayrton Lucas. Mas tem o Vinha, também foi uma contratação, entra hoje no segundo outro tempo. que foi para a seleção brasileira. O outro também. O Ayrton Lucas. E o Vinha é seleção uruguaia. Muita gente achou que quando o Flamengo anunciou o Vinha como reforço, vai chegar, vai jogar. Mas tem disputa. Ué. Vai ter que mostrar dentro de campo. Eu acho até que ele entrega uma característica de lateral diferente do Ayrton. O Ayrton é um cara que ataca mais o corredor de velocidade, o Vinha tem mais capacidade de fechar mais, de construir um pouco mais por dentro. Eu acho que é um caso parecido, semelhante. Em algum momento da temporada, quando a temporada estiver mais pesada ainda, esses caras vão ganhar espaço. Eu acho o Vinha mais lateral que o Ayrton também, mais completo. Porque tem os dois lados dessa história, né? Ele pode até entrar, mas o ganhar espaço que você fala vai ser titular. Não é? Mas depende dos outros. Eu acho que Se os todo outros mundo vai continuarem jogar. jogando Todo mundo vai jogar. Todo mundo vai jogar. Mas eles têm eles têm a favor uma coisa, porque se por um lado com o Tite não é assim, quer dizer, o cara não chega jogando, por outro, eles estão lá por motivos muito caros ao que o Tite quer do jogo do time dele. Tanto o Léo quanto o Vinha, eles vêm para dar ao Tite opções de jogo. Eles estão lá por características de jogo muito específicas deles e que são complementares aos seus concorrentes, tanto de zaga quanto de lateral. Tanto que o Tite utiliza, no caso da lateral esquerda, já está muito claro, ele está utilizando isso durante o jogo. No miolo de zaga, não. O Flamengo, por enquanto, está funcionando com 2 zagueiros mais zagueiros, mas na hora que houver uma demanda, e haverá essa demanda, fatalmente, durante uma partida, durante uma campanha, contra um adversário específico, uma demanda de um começador de jogo desde a defesa, aí o Léo Ortiz vai ser lembrado. Sim. A gente tem uma tela, já que a gente está falando aí do desempenho dos zagueiros ou de toda a parte defensiva desse time do Flamengo comandado pelo Tite, que mostra aí o número de finalizações a favor e contra. Olha o título aí, ó. Incomoda muito e sofre pouco. Finalizações a favor e contra. Em jogos do Flamengo, com o time principal. Então, nessa tela tem os números com o time principal, porque houve alguns jogos ali que jogaram mais os garotos, etc. e tal. Então, a favor, que é o que está em marrom ali, né?
O total são de 201 finalizações a favor e 80 contra. No alvo, 73 a favor e 12 contra. Que terminaram em que viraram gols, 24 e nenhum sofrido. O Abel, É marcante, não é? muito marcante, mostra o equilíbrio que ele tanto falava, um time que vai crescendo muito defensivamente, porque todo mundo se sacrifica, se doa. Claro, desculpa te interromper, que aí a gente não está falando só da dupla de zaga. Não, o time todo. É o time inteiro porque defende. o que não acontecia na última temporada está acontecendo agora. Os caras estão comprometidos, estão mobilizados. Por isso, né, desculpa, Fernando, eu estava olhando aqui agora o El Gráfico da Argentina, colocou lá, Rossi quebra o recorde, Descobriram o recorde. 960 Cada um minutos. vê pelo seu lado. É o argentino. Não, e a gente mesmo aqui, o Donan abriu o programa falando sobre o Rossi. Mas qual é o quinhão do Rossi nesses 10, 11 jogos agora sem sofrer gol do Flamengo? Você vê ele, 12 finalizações na direção do gol. Tem goleiro que tem que fazer 12 finalizações num jogo só. 12 defesas. Isso é 12 defesas ao longo do campeonato. Sorte do Rossi, é ele que tá lá, é o nome dele. Então assim, não tô dizendo que... Não tô querendo tirar o mérito do Rossi, tá? Mas é que chega pouca bola e quando chega, já chega facilitada normalmente. A gente vai olhar esses jogos todos do Campeonato Carioca e vai pegar uma pinça para descobrir qual foi a defesa muito difícil que ele fez. Tá no Olé? Tá lá no Olé? Tá no Olé ou gráfico. no Clarim? É o No gráfico. gráfico. Rogério, você toca em um ponto, se a gente for pegar esse recorte dos 11 jogos, né, do Flamengo sem ser vazado. O jogo que o Flamengo ficou mais desconfortável Vasco. foi o jogo contra o Vasco, que encaixou o cruzamento para o Verratti e o próprio Tite reconheceu que o Verratti é muito difícil de ser marcado no jogo aéreo e o Léo Pereira tirou bola em cima da linha. Não foi o Rossi. Não foi nem o Rossi que trabalhou tanto assim. Então, só para a gente mostrar como esse time tá funcionando. E o que é mais interessante a gente está olhando muito para um time que não tem a sua defesa vazada e pode vir de novo aquele rótulo, né? O Tite é retranqueiro. E não é sobre isso. É sobre equilíbrio. Em várias oportunidades na carreira do Tite como técnico, os times dele jogaram um futebol vistoso, ofensivo. Esse Flamengo tem também essa qualidade para construir e criar, tanto que produziu para vencer por mais de 2-0 o primeiro jogo. Vou lhe interromper, desculpe. Tite, falando, depois você completa. É isso aí, nação. Chegando mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar a partida de ontem entre Flamengo e Fluminense, que terminou empatada em 0-0. Com esse resultado, o clube rubro-negro avança para a grande final do Campeonato Carioca. Por ter vencido o primeiro jogo por 2-0 e ter a vantagem de 2 resultados iguais, o Flamengo agora fica esperando o vencedor do confronto entre Vasco e Nova Iguaçu, que acontece hoje também no Maracanã. Então, o nosso Mengão ontem jogou com um regulamento debaixo do braço. O time de Fernando Diniz teria que vir para cima do Flamengo porque estava em desvantagem e precisava fazer no mínimo 3 gols de diferença para avançar para a grande final. Então, Tite, sabendo disso, que Diniz viria para cima, montou um Flamengo mais compacto para jogar nos contra-ataques e tentar matar o jogo em uma bola. E até conseguiu fazer o gol com Pedro. Mas, infelizmente, mais uma vez, a arbitragem brasileira comete um erro, né? Na minha opinião, ali não foi falta em cima de Keno. É claro que tem o contato, mas não há força suficiente para deslocar o jogador e ele cair no chão. Então, na minha opinião, a arbitragem errou. Só que o Flamengo, como tinha vencido a primeira partida por 2-0, nem reclamou deste lance. Mas imagine só se esse lance fosse crucial para o avanço para a grande final. Imagine se esse lance tivesse decidido e tivesse colocado o Fluminense na final por conta de um erro de arbitragem, né? A arbitragem brasileira, mais uma vez, sendo destaque negativo. Temos que destacar isso. Agora, o Flamengo fica esperando o vencedor do confronto entre Vasco e Nova Iguaçu. Ontem, na partida, mais uma vez, Nicolas de la Cruz, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo. Ele tem o poder de recomposição muito alto. O jogador consegue defender e atacar em alta velocidade. O investimento que o Flamengo fez está valendo a pena.
Muitos ainda criticam o atleta porque não tem feito gols. Mas tem que entender o seguinte, o jogador tem sido importantíssimo no coletivo do Flamengo. Então, o nosso Mengão agora tem que dar continuidade ao trabalho. O time titular deve ganhar descanso aí nesse domingo. Vai ficar acompanhando com certeza a partida do Vasco. E agora Tite já, que souber qual o adversário irá enfrentar na final, vai começar a estudar para montar uma estratégia e conseguir vencer esse jogo. Ontem também, Tite, sabendo que o Fluminense iria atacar muito no segundo tempo, foi fazendo algumas mudanças, povoando o meio de campo, colocando volantes, para que o Fluminense não conseguisse criar ali no meio de campo e deixar os seus atacantes em boa posição para finalizar. Todos nós sabemos hoje que futebol é estratégia, não tem para onde correr. Quando você monta uma equipe de acordo com o seu adversário, a tendência é que dê certo, né? Porque o adversário tem uma proposta de jogo, o adversário vai tentar fazer aquilo que você não consiga resolver. E ontem Tite mostrou mais uma vez que tem diversos tipos de estratégia para uma partida. Ele começou atacando o Fluminense, pressionando como foi no primeiro jogo, mas quando percebeu que o Fluminense estava também bastante compacto e que eles iriam para cima do Flamengo, o nosso Mengão recua um pouco mais para tentar jogar nos contra-ataques. Inteligentemente, Tite consegue colocar o Flamengo na final do Campeonato Carioca e temos uma observação a fazer. O Flamengo, com essa equipe titular, não levou nenhum gol no campeonato estadual, nem mesmo na temporada, né? Então isso merece destaque, merece ser elogiado, né? Porque o setor defensivo era um dos problemas do Flamengo em 2023. Então, quando o Tite chegou, ele sabia que precisaria urgentemente resolver isso. E parece que até hoje, né, dia 17 de março, ontem foi o jogo, dia 16 de março, o Flamengo tem resolvido o problema defensivo. Então é isso aí, nação. O Flamengo está na grande final do Campeonato Carioca. Vamos torcer que, se for Vasco ou Nova Iguaçu, o Flamengo faça 2 bons jogos e conquiste mais um título. Já que venceu a Guanabara, agora o objetivo principal é o Campeonato Carioca. Vamos para a nossa sexta final do Campeonato Carioca. As últimas 2 nós perdemos para o Fluminense. Então agora é buscar retomar o título do estadual e dar sequência na temporada. Vai começar a Libertadores da América, vai começar o Campeonato Brasileiro e o Flamengo precisa dar a volta por cima em um ano que é muito importante para o clube de regatas do nosso Mengão. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da atuação do Flamengo ontem? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.